Bom, a gente vai começar a falar então da fisiologia do sistema circulatório e o nosso tema dessa videoaula é hemodinâmica, tá? Que é o elemento central da fisiologia do sistema circulatório. Nós vimos que o elemento central da fisiologia cardíaca era o ciclo cardíaco, lembram? Então, na circulação é a hemodinâmica. Então, é um ramo da fisiologia que meio que se mistura com biofísica, assim. Mas não é nada assim, tá desesperador e difícil, não. A gente vai ver aqui de uma forma bem tranquila, abordando os elementos básicos, essenciais que vocês precisam saber, tá ok? Então vamos ver como é que é isso aqui, ó. Então é o seguinte, gente, quando a gente fala em hemodinâmica, né, tem um nome meio quase de física, né? Mas na realidade são os princípios, as forças que norteiam, quer dizer, que regem, que determinam a circulação do sangue, que faz com que o sangue se movimente dentro da gente, que gere energia cinética para esse sangue. A gente sabe que o coração desempenha um papel primordial nessa história, né, produzindo essa força, produzindo essa pressão, e a circulação ela tem que manter essa força para que o sangue continue seguindo em frente, né? Então, eu vou destacar aqui para vocês os principais princípios hemodinâmicos. Quer dizer, os princípios hemodinâmicos são essas forças que eu estou falando lá. Então, são forças físicas que regem a circulação do sangue, tá? Que faz com que o sangue se movimente dentro da gente. Então é o seguinte, ó, a gente vai ver uma por uma, tá? Eu vou fazer um vídeo para cada uma dessas forças. Então, a primeira que a gente vai falar é com relação ao fluxo sanguíneo, tá? Então, é a primeira força física. Então, vamos listar todas e aí depois a gente vai falar de cada uma. O segundo princípio hemodinâmico que nós vamos abordar aqui é a resistência. Bom, o terceiro é capacitância, tá? E o quarto é a pressão, que é uma coisa que a gente já falou a beça e vamos falar mais, tá? Então vamos começar aqui falando então do fluxo sanguíneo. Então é o seguinte, gente, quando a gente fala em fluxo sanguíneo, a gente está falando de sangue em movimento, né? Eu não estou falando, se eu falo assim, num determinado vaso, eu não tenho fluxo sanguíneo. Isso significa que eu não tenho sangue se movimentando, mas não significa que eu não tenho sangue, né? Não ter fluxo sanguíneo não é a mesma coisa de não ter sangue. O fluxo se relaciona ao movimento do sangue, tá? Se refere ao movimento. Então é o seguinte, olha só, a gente vai ter dois fatores que vão determinar essa movimentação do sangue dentro da circulação, dentro do sistema circulatório. Então, um fator ele vai atuar de maneira direta, quer dizer, quando esse fator aumenta, o fluxo aumenta, que é o gradiente de pressão. É a diferença de pressão entre dois pontos da circulação. Quer dizer, diferença de forças, gente. Onde eu tenho mais força, vai empurrar o que tem menos força. Se eu tenho forças equivalentes, não vai nem para um lado nem para o outro, vai estagnar, tá? Então, a ausência de gradiente, quer dizer, a ausência de diferença de pressão, vai produzir o que eu chamo de, que eu chamo não, que todo mundo chama, de estase sanguínea. Quer dizer, o estacionamento do fluxo. Estase, eu não vou ter movimento, o fluxo vai parar. Eu não tenho ausência de fluxo, tá? Então eu preciso desse gradiente de pressão. Então a gente observa isso na circulação, que o sangue sai com uma pressão altíssima do ventrículo esquerdo em direção à aorta, e com o passar do tempo essa pressão vai diminuindo. Então ele sai do ponto de maior pressão para o ponto de menor pressão. Eu chamo isso de gradiente, tá? Orientado pelo gradiente. Então, quanto maior o gradiente, maior o fluxo. Tá ok, gente? Então, por exemplo, se eu falo de a nutrição da parede cardíaca, eu tenho sangue entrando na parede cardíaca, com oxigênio e tudo, através das artérias coronárias. E esse circuito termina onde? No seio coronário, que é uma veia que vai receber todo o sangue venoso drenado da parede cardíaca. Eu vou ter uma diferença de pressão importante da coronária, tanto da direita quanto da esquerda, em relação ao seio coronário, que é o ponto final, tá? Do circuito de nutrição do coração.
Por exemplo, no rim eu tenho sangue entrando, vocês vão ver lá, quando falar em sistema urinário, o sangue vai entrar no rim através da artéria renal e vai sair do rim através da veia renal. Eu tenho que ter uma diferença de pressão entre esses dois compartimentos para eu ter o sangue seguindo esse trajeto, nessa direção, da artéria para a veia. Tá? Então eu tenho que ter o gradiente, onde no sistema arterial a pressão é maior e no sistema venoso a pressão é menor, por isso que o sangue vai circular nesse sentido, das artérias para as veias. Bom, uma outra força, um outro fator que vai determinar o fluxo sanguíneo é a resistência, tá? A resistência ele vai ser um fator inverso, quer dizer, ele é um fator impedidor, ele segura o fluxo. É um fator contrário. Significa o quê, gente? Ó, quanto maior a resistência, menor o fluxo, tá? Então, quando eu digo que os fatores estão diretamente relacionados, significa quando, por exemplo, o gradiente de pressão se eleva, quanto maior for esse gradiente, maior é o fluxo. Eles estão diretamente. Quando eu falo inversamente, significa o seguinte: quanto maior a resistência, menor o fluxo. Tá? E vice-versa, se menor a resistência, maior o fluxo. Resistência é uma força impedidora, que trava, que freia. Bom, aqui essa ilustração, né, mostrando essa questão do gradiente de pressão e da resistência, onde eu tenho dois pontos, ó, P1 e P2. Eu tenho que ter uma diferença entre esses dois pontos para eu ter o sangue fluindo no sentido de um para o outro. Se P1 é igual a P2, eu não vou ter ausência do fluxo. Isso significa estase sanguínea, tá? Então é o seguinte, ó. Então, de acordo com isso que a gente falou aqui, o fluxo sanguíneo que a gente utiliza a letra Q para representar, é dado por Q, ele vai ser igual ao quê? Ao gradiente de pressão, que está diretamente relacionado, ó. Então, quanto maior o gradiente de pressão, maior vai ser Q, o fluxo, sobre, desculpa, Então vai ser o ΔP, que é o gradiente de pressão, sobre a resistência, tá? Então, fluxo sanguíneo é dado pelo gradiente de pressão sobre resistência. Eu vou cobrar conta de vocês, cálculo? Não, óbvio que não. Essas fórmulas, caindo naquela mesma história que a gente viu de débito cardíaco, de frequência, lembra? Que eu mostrei aquelas formulazinhas para vocês com relação, né, os elementos cardíacos e tal. É mais para vocês entenderem a relação entre esses fatores, tá? Serve até para memorizar isso aí, né? Então é o seguinte, gente. Então, ainda falando do fluxo sanguíneo. Então, nesse vídeo a gente só vai falar de fluxo sanguíneo, tá? Um outro elemento importante, uma característica do fluxo é a velocidade. Então, você tá, fluxo é sangue se movimentando, beleza. Mas em que velocidade? Rápido? Lento? Então, esse é um outro ponto. Ele vai se movimentar em velocidades diferentes na nossa circulação, no nosso sistema circulatório, tá? E o que vai determinar então essa velocidade? Porque em alguns pontos da circulação ele vai rápido e outros ele passa mais devagar. Então vão ser o seguinte, ó. O primeiro fator é o fluxo. Significa o quê? Quanto mais sangue em movimento, maior a velocidade. Então, numa artéria grande, que eu tenho um volume de sangue maior se movimentando, quer dizer, eu tenho um fluxo sanguíneo maior, eu vou ter uma velocidade maior do que numa artéria menor? Sim. Tá? A massa sanguínea em movimento, ela vai produzir uma velocidade maior. Então é que nem, por exemplo, pensa no seguinte, ó, se eu tenho uma ladeira, tá? Uma descida, uma rua que desce. Eu tenho um caminhão sem freio e um carro sem freio. Qual que vai descer mais rápido? O mais pesado, o caminhão. Aqui é a mesma coisa. Então, quanto maior o veículo, mais rápido ele se movimenta. Quanto maior o fluxo, quer dizer, quanto maior a quantidade de sangue em movimento, maior a velocidade, tá? Bom, um outro elemento, então o fluxo sanguíneo está diretamente relacionado com velocidade. Maior fluxo, maior velocidade. É um fator chamado área de secção transversa. Parece um nome assim, né? Difícil, mas não é. É o seguinte, essa área se diz respeito à secção, a área ocupada por um grupo de vasos quando eles são seccionados, ó, lembra que eu peguei a caneta aqui para mostrar? No sentido transversal. Então, qual vai ser a área ocupada por esses vasos sanguíneos? E normalmente a gente considera um grupo de vasos. Por exemplo, veias cava, eu vou considerar as duas. Artéria aorta só tem uma. Capilares do corpo todo, tá? Vênulas, arteríolas. Então, qual é a área de secção transversa ocupada pelos capilares? Vai ser imensa. Então, esse fator ele vai determinar inversamente a velocidade. Significa o quê?
Quanto maior a área de secção transversa, menor a velocidade, tá? Isso por quê, gente? Olha só. Os vasos menores, eles são mais numerosos. Portanto, eles vão ocupar áreas maiores do organismo, tá? Mas eles são muitos, mas são fininhos. Significa o quê? Que eu vou ter também nessas áreas de secção transversa um fluxo sanguíneo menor do que em vasos grandes. Por quê? Porque aquele volume de sangue grandão, ele vai ser subdividido em vários vasinhos menores. É que nem, por exemplo, eu tenho uma rua de movimento de trânsito, tipo uma grande avenida, né? Tipo aqui em Brasília a gente tem IPTG, né? Tipo no Rio a gente tem a Avenida Brasil. Então, uma rua de grande movimento, uma rua larga, com muitas faixas. E aí lá você tem uma velocidade muito grande, muitos veículos e muita velocidade. Aí imagina que dessa rua grandona saem outras ruas menores. Você vai tendo os carros indo para essas menores e a velocidade dessas ruas tende a diminuir, até porque não tem espaço suficiente para você manter uma velocidade tão elevada. Então é a mesma coisa no sangue, na circulação sanguínea. Vamos ver aqui, ó, vou mostrar uns gráficos para vocês que eu acho que vai ilustrar legal. Ó. Então V, que é a velocidade, vai ser igual ao fluxo, que é Q, sobre A, tá? Sobre A. Bom, então aqui nesse gráfico a gente consegue ver isso, olha lá, gente. Então são dois gráficos, né? Esse primeiro aqui da área de secção transversa e o de baixo de velocidade. Então o que a gente está vendo aqui, ó? Quando a gente aumenta, tem um aumento da área de secção transversa, a gente tem diminuição da velocidade, tá? Aí quando tem redução da área de secção transversa, tem aumento da velocidade. Então olha só, aqui tem esse desenho em cima, né? A aorta, ó, seccionada no sentido transversal, tá vendo, ó? Capilares, quer dizer, o conjunto deles, não é tratado individualmente, é o grupo, é a categoria, é o tipo, e as veias cava, que são duas, ó. Então eu tenho aqui, ó, na aorta eu tenho uma área de secção transversa que vai estar aqui embaixo, é menor, mas a velocidade é maior. Por quê? Porque eu tenho um grande volume de sangue passando por aqui, quer dizer, eu tenho um elevado fluxo sanguíneo, Q está alto e A vai ser baixo, então meu V aqui vai ser maior. Os capilares eu tenho uma área de secção transversa maior, quer dizer, o Azinho, o denominador aqui vai ser um valor maior, e o fluxo sanguíneo, a velocidade de fluxo vai ser menor, né? Porque eu vou ter um volume de sangue que vai ser subdividido em vários pequenos vasos. Isso vai fazer com que a velocidade diminua. Isso é importante? Porque nos capilares o que acontece, gente? Troca, nutrição de tecidos. Os capilares, a gente vai ter a passagem das moléculas do sangue para os tecidos e o recolhimento de moléculas do tecido para o sangue. Então é importante que o sangue passe mais lentamente nesse ponto para amplificar essa história da troca, tá? Para isso acontecer numa intensidade maior, para intensificar as trocas. E aí depois que passa pelos capilares, a gente vai ter o quê? As veias menores vão se unindo, lembra? O sistema venoso é um sistema de coalescimento, então de encontro, as veias vão se unindo, menores formando veias cada vez maiores, e aí a gente vai tendo um aumento do quê? Do fluxo sanguíneo, o fluxo vai se concentrando. E aí a gente vai ter, então, uma diminuição da área de secção, né? E um aumento da velocidade, porque não precisa perder tempo, vamos embora voltar para o coração, né? Então, por isso que a gente vai ter esse ganho aí. Aqui ilustrando a mesma coisa, olha só, gente, só que aqui com mais compartimentos vasculares, ó, né? Então, a gente tem aqui o sistema arterial se ramificando, à medida que ele se ramifica, a gente tem um aumento da área de secção. À medida que essa área de secção aumenta, a gente vai tendo uma redução da velocidade. Nos capilares é o ponto de maior área de secção, ó, porque a gente vai ter um número maior de capilares. Tá vendo? Se eu faço um corte aqui, eu vou ter uma área maior do que se eu faço um corte aqui nessa parte inicial. Então a velocidade ela diminui, isso é bom porque intensifica as trocas. E aí depois eu vou tendo os vasos sanguíneos se encontrando, menores, formando cada vez maiores e tal, o sistema venoso. Então a área de secção ela diminui, né? Aqui, ó, ela vai estreitando de novo, então ele vai abrindo, né, gente? Faz assim e depois diminui de novo. Então a gente vai ter aqui uma velocidade que aumenta um pouquinho. Você vê que não se equivale à velocidade no sistema arterial. No sistema venoso o sangue circula mais lentamente, até porque a parede venosa ela não consegue produzir muita pressão nesse sangue, a pressão está menor, a pressão é elemento, é fator de impulsão, a gente viu, do fluxo sanguíneo. Quanto maior a pressão, gradiente, mais o sangue circula, tá?
Bom, e aqui para a gente encerrar essa parte de fluxo, só para citar para vocês, a gente tem dois tipos de fluxo sanguíneo, quer dizer, duas maneiras do sangue se movimentar dentro da gente. A principal delas, gente, é o chamado fluxo laminar, onde o sangue ele circula de maneira retilínea. É aquilo que eu expliquei para vocês na aula de histologia. Ali já foi um pitaco de fisiologia, né? A gente tem o sangue circulando em lâminas de circulação, uma em cima da outra, né? E, na verdade, se a gente faz um corte no sentido transversal aqui, a gente vê que são anéis circulatórios, anéis concêntricos, um dentro do outro. No centro a gente tem aquele miolinho que é o fluxo central. Esse fluxo laminar, ele é retilíneo e é o fluxo prevalente, é o que vai aparecer em toda a circulação. Quer dizer, em quase toda, né? Em boa parte. É o principal. Então, o outro tipo de fluxo é o chamado fluxo turbulento. Esse fluxo ele não é retilíneo, a gente tem o sangue se revolvendo dentro do vaso sanguíneo, e isso vai acontecer de maneira fisiológica em determinados pontos da circulação bem específicos, né, em pontos, por exemplo, de bifurcação, né, então você tem o sangue vindo retinho, aí quando ele chegar na bifurcação lá, ele vai se chocar aqui nesse ponto que a gente vai ter de bifurcação, né, ele vem reto, no ponto que bifurca, pensa que nem uma rua, você tem uma rua que depois viram duas, então tá vindo reto, você vai ter que ir para um lado ou para o outro. Então você não vai ter que perder aquele movimento retilíneo, né? Vai ter que virar. Então ali a gente tem o sangue se revolvendo. Então, por exemplo, aqui na bifurcação das carótidas é bem típico isso. E acaba deixando esses pontos de bifurcação muito sujeitos à ocorrência de lesões nas paredes vasculares. É claro que a parede vascular desse ponto, gente, ela é mais resistente, tá? Ela é adaptada a esse tipo de fluxo. Mas são pontos mais suscetíveis à ocorrência, por exemplo, de placas de ateroma, de formação de trombos, tá? Nessas regiões. Então, além do ponto de bifurcação, a gente tem outros pontos que têm a presença de obstáculos naturais, como válvulas nas veias, né? E as válvulas arteriais, que são elementos que estão no meio da passagem, né? E aí o sangue se choca ali e faz esses redemoinhos, tá? Ele revolve, né, produzindo turbulência. E a gente tem a situação patológica que também produz turbulência do fluxo sanguíneo. E aí isso vai acontecer em pontos onde normalmente o fluxo é laminar. Então a gente viu a placa de ateroma na aterosclerose, ela faz um calombão dentro do espaço vascular e aí quando a gente tem o sangue vindo retinho, ele vai se chocar contra isso e vai revolver produzindo turbulência, o que facilita o rompimento, né, a fragmentação da placa que eu comentei com vocês. No aneurisma também, então você tem aquela deformação da parede, então vem reta, aí o sangue vai se revolver dentro quando é o aneurisma saccular, no saco aneurismático, e isso também facilita o rompimento do próprio aneurisma, né? E na trombose, que também é a formação de coagulação do sangue dentro do espaço vascular, intravascular, o sangue solidifica no espaço intravascular e aí você compõe também uma pedra no meio do caminho, vamos dizer assim, onde o sangue vai se chocar e vai revolver. Tá ok, gente? Então, sobre fluxo sanguíneo que a gente tinha para falar era isso. E aí a gente continua falando dos outros princípios hemodinâmicos nos próximos vídeos.